e aquela chave, ela entrava no coração e destravava aquele coração. E o Espírito Santo me disse que aquela chave é a palavra de Deus, que destrava, que quebra todo argumento contrário, né? Que quebra todo o endurecimento, que arranca toda a dureza do nosso coração, né? Que quebra, né, todo orgulho, tudo aquilo que não provém do Senhor, né? E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, quebrantamento. Nós precisamos ter um coração quebrantado, né? A palavra de Deus diz, né, que um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Amém? Gostaria que as irmãs estivessem abrindo, né, lá em Lucas. Em Lucas 13, 10. Capítulo 13, versículo 10. A gente estava dançando ali, deu assim. Glória a Deus. Então, essa palavra, né, ela fala da história, a cura de uma mulher paralítica. E diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia, dê glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Palavra viva, palavra que traz vida, que renova, que restaura, que edifica. Então nós vemos aqui a história, né, de uma mulher que ficou 18 anos com essa enfermidade. 18 anos essa mulher viveu assim. E assim, a gente precisa também mergulhar na palavra de Deus, né? A gente precisa ir lá, meditar, estudar. E o que o Espírito Santo, né, foi trazendo ao meu coração, falando: você imagina só, essa mulher vivia 18 anos com essa enfermidade, 18 anos andando encurvada, né? Ali, imagina só, né? A gente tem que imaginar aquela mulher andando assim, ó, curvada. Imagina só, 18 anos, olha a quantidade de tempo que essa mulher viveu assim. Então, imagina, quanta dor. Ela não podia olhar, né, nos olhos das pessoas como nós andamos hoje, conseguimos ver, né? Andando normalmente, a gente consegue olhar, conversar. E que coisa boa a gente poder olhar no olho, né? Eu gosto de conversar olhando no olho, né? A gente tem que olhar para as pessoas, conversar olhando no olho. E tem isso comigo. Então, assim, essa mulher, ela não podia olhar no olho das pessoas. Então, você imagina só essa mulher viver 18 anos da vida dela desse jeito. Imagina comigo como que estava o psicológico dessa mulher. Como que estava o psicológico dessa mulher, a mente dessa mulher. Quanta opressão essa mulher tinha na mente. O que essa mulher viveu por 18 anos da vida dela. Imagina. E o mais lindo de tudo, né? Vou acompanhar um pouquinho o texto. Gostaria que vocês acompanhassem mesmo comigo aqui. Então, havia 18 anos que ela vivia com essa enfermidade. E a Bíblia fala aqui que ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, ao olhar humano, né, ali do homem, não tinha cura para aquela mulher. Não havia cura. Imagina naqueles dias, né, eu fico imaginando, assim, comparando com os tempos de hoje, nós vivemos num tempo moderno, onde a gente tem tantos recursos, hoje a medicina já avançou, né? Então a gente volta um pouquinho lá atrás, imagina só, né, ao olhar humano não havia cura, né? A Bíblia diz aqui, que de modo algum ela podia endireitar-se, ela não tinha como endireitar-se ao olhar humano. E aqui à frente diz assim: e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade.
muitas vezes, né, nós estamos desse jeito. Quantas mulheres hoje em dia têm estado paralisadas? Quantas mulheres andam paralisadas, encurvadas? Quantas mulheres andam, né, com essa enfermidade? Mas que enfermidade é essa? Talvez não seja a enfermidade, né, física, mas espiritual. Quantas mulheres andam encurvadas, com um peso espiritual nas suas costas, né, carregando ali fardos que não é para carregar? Quantas mulheres andam encurvadas por enfermidades na alma, por enfermidades que assolaram em sua caminhada, em seu chamado, né, em seu casamento, em seu lar? Quantas enfermidades na alma, quantas enfermidades têm paralisado, né, as nossas mulheres hoje? Quantas enfermidades? Mas eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança. Há esperança em Cristo Jesus. Essa mulher, o que mais me chama a atenção, né, que mesmo ela vivendo, né, há tanto tempo, né, com essa enfermidade, olha o local onde ela estava. Ela estava aqui, ó. Olha no comecinho, Jesus estava onde? E ensinava, sabe, numa sinagoga. E esse estava ali, uma mulher. Olha onde essa mulher estava. Na sinagoga. Hoje, né, vamos simbolizar a igreja hoje. Essa mulher estava onde? No templo. Essa mulher estava ali perseverando. Essa mulher não deixou de perseverar, mesmo com as suas dores, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas enfermidades, com a sua enfermidade, mesmo ali abatida. Imagina só quanto desprezo essa mulher não sofreu na caminhada dela. Naquela época havia, né, um costume, uma crença, né, naquela época que quando as pessoas nasciam daquele jeito, com alguma enfermidade, tinha alguma enfermidade porque ela tinha um pecado, algo, né, ela tinha pecado, ou ela estava em pecado, então as pessoas já olhavam assim, não, tem pecado, né, eu não vou chegar perto dela, não vou. Então, fato, imagina só o quanto desprezo essa mulher sofreu na caminhada dela, o quanto ela, né, não foi oprimida, né, na caminhada, esses 18 anos dela. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que o Espírito Santo falou poderosamente ao meu coração, isso, é sobre perseverança. E o tema para essa ministração é: a perseverança nos leva à cura. A perseverança nos leva à cura. E o plano do inimigo, né, do inimigo de nossas almas, Satanás, é nos paralisar. Ele quer nos paralisar. Porque ele sabe do potencial, né, que nós mulheres temos, que o Senhor colocou em cada uma de nós. Ele sabe, mas ele tenta de todas as formas nos ferir, né, de todos os lados. E aí, né, a gente não pode cair nessa cilada, a gente não pode deixar, né, com que o inimigo das nossas almas, ele venha, né, trazer essas enfermidades, para que nós ficamos encurvadas, porque os nossos olhos eles têm que estar fixos em Jesus. Então, a todo tempo ele quer que a gente olhe para baixo. Ele quer ver as mulheres cabisbaixas, encurvadas, desanimadas, né? Quer colocar ali desânimo, quer colocar ali amargura no coração, sabe? Quer que a gente fique todo tempo se reprimindo, questionando a Deus por muitas coisas, ao invés de olhar para o alto. Mas nesse texto muito lindo diz assim: e vendo-a Jesus, Jesus estava vendo aquela mulher ali. Jesus estava vendo ela. Ela poderia não estar percebendo naquele momento. Muitas vezes a gente, né, tem uns questionamentos: mas Senhor, o Senhor está vendo isso, o Senhor está vendo aquilo, o Senhor não me vê, né? Muitas vezes fica ali questionando, falando: meu Deus, Senhor, estou passando por isso, por aquilo, o Senhor não está me vendo. Mas olha para você ver, querido, e Jesus estava vendo aquela mulher ali. Ela não conseguia ver ele porque ela estava encurvada. Ela não conseguia, mas Jesus via ela. Jesus via. Sabe, a perseverança dela, o caminhar dela nesses 18 anos. Com tudo isso, ela não deixou de perseverar. E essa mulher estava ali. E outro detalhe: Jesus a vê. Logo depois, ele a chama. Deus, aqui fala assim, ó: chamou-a assim.
Então Jesus chama aquela mulher. Ele vê ela e chama. Eu digo para você hoje, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para um novo tempo. Jesus não quer nos ver encurvada. Jesus não nos quer ver desanimada. Jesus não nos quer ver, sabe, amargurada, triste. Jesus, Ele quer que nós olhamos para Ele, para o alvo. Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é a cura das nossas almas, da nossa alma. Jesus, Ele é a cura. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele veio se apresentar para essa mulher, para uma mulher que estava encurvada, paralisada. E eu te pergunto, o que tem te paralisado? O que tem te paralisado? Quais são as enfermidades que tem te paralisado? O que tem feito você andar encurvado? O que tem feito você andar triste? O que tem te deixado para baixo? O que tem te deixado paralisado? O que tem feito com que você não exerça o seu chamado? Sabe, queridas, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Nós não estamos aqui à toa, nós somos cidadãos do céu. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que nós somos cidadãos do céu. E nós não pertencemos mais a esse plano. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não somos mais desse lugar, nós somos cidadãos do céu. Nós somos filhas, nós somos adotadas, nós somos herdeira cordeira com Cristo. Nós temos herança com Ele, Ele vai vir nos buscar. Ele foi preparar moradas e Ele se apresenta para essa mulher. E Ele neste momento chama ela, diz: filha, resumindo hoje, eu digo para você, filha. Jesus fala para você, filha. Jesus te chama. Sabe? Abra os seus ouvidos. Pare por um momento, assim, na vida, na nossa vida. A gente tem que parar um momento para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a voz de Jesus falar com a gente. Aquela mulher, ela não podia olhar no olho, mas ela conseguia ouvir. E o mais lindo é isso, que quando Jesus chama ela, ela reconhece aquela voz. Ela viu que aquela voz era diferente. Era uma voz doce, uma voz suave. Não era a mesma voz, as vozes que ela ouvia no caminhar desses 18 anos era uma voz diferente. Eu creio que o Senhor Jesus vai falar com vocês e que vocês vão reconhecer a voz dele. Era uma voz diferente. E quando Jesus chama ela percebe que é uma voz diferente. E aqui ele diz assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele declara cura, ele liberta aquela mulher. E aquela mulher encurvada, ela volta a se levantar, ela se posiciona. Ela toma sua postura de mulher do reino, mulher avivada, mulher movida pelo Espírito. Porque essa é a posição que Jesus quer para você, mulher. Não é encurvada, mas é uma mulher posicionada. É uma mulher que anda em retidão, uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de oração. Essa é a vida que Jesus tem para você. E Ele se apresentou para ela como caminho, verdade e a vida. Ele trouxe vida para aquela mulher. Aquela mulher que às vezes ali estava triste. Mas algo lindo que me chamou a atenção, como eu já disse para vocês, é a perseverança dela. E creio que Jesus olhou para o coração dela e viu que no coração dela havia uma fagulhazinha ainda de esperança, de perseverança. Ele viu ela estar ali, ela estava buscando ela mesma, em meio à dor, meio em meio à tristeza, em meio à angústia. Ela não deixou de buscar. Ela está ali, ela está sentada aqui, ela está sentada aqui, Ela está na sinagoga, ela está na igreja buscando, ela está perseverando. E eu creio, queridos, que assim como Jesus curou essa mulher, Ele tem poder para curar você que está sentado aqui nessa igreja hoje. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para te libertar. Se você crê nessa palavra, se você crê, porque eu digo para você que há poder no nome de Jesus. Isso não sou eu que estou apenas falando por falar. Isso é a palavra do Senhor que diz, e eu afirmo para você:
Jesus, ele tem poder para curar, para restaurar, para transformar a sua vida, para nos endireitar, para nos posicionar no caminho onde ele quer que nós estejamos. E é isso que ele quer, mulheres movidas pelo poder do Espírito, posicionadas, que sabem o seu lugar, que saibam olhar para o alto, que sabem o propósito que Deus tem na vida dela, que confia no Senhor e que não se deixa abalar por nenhum tipo de enfermidade. Eu digo para você, não se deixe abalar por nenhum tipo de enfermidade, seja ela da alma, seja ela do corpo, seja qual for, persevere no Senhor. Eu creio que você já tem perseverado. E vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui à toa, eu creio. O Senhor já tinha marcado esse encontro com vocês. E creio, né, que assim como Jesus viu essa mulher, Ele olha para vocês hoje e Ele chama cada um de vocês para um novo tempo, para curá-la, para libertá-la, para colocar vocês, né, no centro da vontade dEle. A palavra de Deus diz que Felipe, né, ele caminhava com Jesus. Ele caminhava com Jesus. Mesmo assim ele pergunta: Senhor, mestre, mostra-me o Pai. Jesus responde para ele: você tem andado tanto tempo comigo e você ainda não tem visto o Pai? Quanto tempo nós temos caminhado com Jesus? Muitas vezes, né, estamos ali, mas nós, né, pela nossa, né, às vezes, falta de fé, ou tristeza, ou amargura, ou ali como é que se diz? Falta de esperança, vamos colocar assim, não temos visto o agir de Deus. Jesus, o Senhor, Ele se apresenta para nós, queridos, nos pequenos detalhes. Nós precisamos valorizar os pequenos detalhes, sabe? Eu fico olhando assim, a gente muitas vezes, nós murmuramos muito, reclamamos muito, esquecemos de ver, sabe, as pequenas coisas que Deus, Ele faz na nossa vida. Jesus, tem muita gente que espera algo já de cara grande, algo, né? Mas Jesus, Ele se revela, né, no simples detalhe. Então nós precisamos ter a sensibilidade, né, de aprender, parar também para ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para falar. Não é somente falar, mas também parar para ouvir aquilo que o Senhor tem. Mas voltando aqui no texto, então Jesus, Ele liberta aquela mulher, Ele cura aquela mulher dessa enfermidade. Algo muito lindo também esse final, onde Ele diz assim, né, no 13, e pôs as mãos sobre ela. Aquela mulher, naquele momento, ela sente o toque de Jesus sobre a vida dela. Ela sente o toque de Jesus sobre a vida dela. Jesus põe as mãos sobre ela. E ela, né, logo se endireitou. E é isso que o Senhor quer fazer. Jesus, Ele quer tocar nas nossas vidas. Jesus, Ele quer tocar em nossas vidas para nos endireitar, para nos colocar no centro da vontade dEle, para nos colocar, né, ali como mulheres, né, posicionadas. Mulheres posicionadas. E aqui diz assim, glorificava a Deus. E ela glorificava a Deus. Muitas vezes nós, né, muitas pessoas, né, nós passamos por situações onde nós perguntamos ao Senhor, por que nós passamos por isso? Por que nós passamos por aquilo? Mas isso aqui eu vejo que tinha um propósito também em meio a tudo isso, né? Glorificar, Jesus tinha o propósito de glorificar o nome do Pai. Ele veio na terra, né? Os milagres dele foi para glorificar o nome do Senhor. E, então, queridas, muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas a gente precisa confiar no Senhor. Confiar, perseverar mesmo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória, a coroa da vida. Então nós precisamos perseverar. E pelo fato dessa mulher ter perseverado, ela recebeu a sua cura, e ali ela glorificava a Deus. Então, o que eu quero dizer para você, né, em meio a lutas, em meio a dificuldades que nós passamos, o qual nós não entendemos, né, eu digo para você que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. E é para glorificar o nome dEle, é para glorificar o nome do Pai. E isso já nos basta, isso nos basta. Tudo, né, que nós passamos na nossa vida é para glorificar o nome de Deus. Deus, Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida, através da sua vida.
Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te transformar. Ele quer fazer de nós mulheres curadas, para que nós possamos curar uma geração. Uma geração, e hoje nós temos uma geração de mulheres que precisa dessa cura. Quem é a cura? Jesus Cristo. É Ele. Ele é o remédio que sara todas as feridas. A nossa esperança é Jesus. Então nós somos mulheres curadas, né? Que somos chamadas para curar outras mulheres, para curar essa geração de mulheres. Hoje nós vemos a triste realidade, mulheres ansiosas, né? Passando por momentos tristes, depressão, ansiedade, né? Síndrome do pânico. Isso é horrível. Quem já passou por isso sabe, isso é horrível. Satanás, ele aproveita essa oportunidade e vem na mente da pessoa ali, ó, com pensamentos suicidas, pensamentos de morte, para tentar ceifar vidas, porque é isso que ele quer. E nós precisamos desse entendimento, nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, porque é tempo, né, de nós nos colocarmos no nosso lugar de mulheres posicionadas, para que nós possamos fazer a diferença nessa geração, levando ali a cura que é Jesus. Então somos mulheres, né, perseverantes, somos curadas, somos mulheres ali posicionadas para curar, né, uma geração de mulheres que precisa de Jesus. Outro texto, né, que eu gostaria de ler para vocês, né, um trechinho aqui da passagem de Ana. Vamos falar mais um pouquinho de Ana. Nós já falamos, né, pastor, um pouquinho de Ana na administração, mas é só um trechinho. 1 Samuel 1:12 diz assim, 1 Samuel 1:12 vai dizer assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Mas a palavra-chave que eu quero deixar para vocês é o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor. Essa mulher perseverou em meio a tantas, né, situações que ela passou ali, né, no seu casamento, por não ter filhos, por ser estéril, né, uma mulher que sofreu muito com isso. Ela não deixou de perseverar, ela perseverou. E a perseverança dela gerou um milagre, que é o seu filho Samuel. Então eu quero dizer para vocês, mulheres, quando a gente persevera, quando a gente ora, quando nós oramos, a Bíblia não, né? Eu escrevi até uma frase aqui: a oração é uma semente que, regada com lágrimas, gera milagres. Então nós precisamos voltar à essência da oração. Nós vemos que nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a orar profundamente mesmo. Como antigamente nós vimos que as mulheres oravam mesmo, sabe? Orava, se reunia e orava, estavam ali juntas, perseveravam na oração. Hoje nós estamos vivendo um tempo de um esfriamento espiritual, né? E a gente sabe que a ocupação do dia a dia, uma coisa aqui, a correria, já não se tem mais tempo para orar. O Senhor não tem ficado mais em primeiro lugar, mas em último lugar. E o Senhor, ele tem que estar onde? Em primeiro lugar. É isso que o Senhor quer, né? O primeiro lugar das nossas vidas. Marta e Maria, nós ouvimos o hino, né? Maria estava ali atarefada, ocupada, né? Jesus entra na casa dela. Jesus chega e entra na casa dela. Jesus entrou na sua vida. Jesus entrou na minha vida. Ele entra na nossa casa. O que nós fazemos? Estamos tão preocupados com os nossos afazeres que nós esquecemos da boa parte. Mas nós temos o exemplo de Maria, né, que estava onde? Sentada, estava ali aos pés de Jesus. Ela deu atenção para Jesus. Ela deu atenção para Jesus. Ela colocou primeiramente o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas ela fez depois. Eu faço. O Senhor cuida do resto. Enquanto nós estamos orando, nós estamos buscando, o Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida dos nossos filhos, o Senhor cuida do nosso esposo, o Senhor cuida de tudo. Outra mulher, né, para finalizar, que eu quero falar para vocês. João 4. Vamos lá em João 4?
em João 4, nós temos essa história, vou resumir aqui, que ela é um pouquinho longa. Nós temos a história da mulher samaritana. Jesus, ele passa por Samaria. Ali havia uma mulher samaritana. E essa mulher, imagino eu que vive uma vida também, uma vida deprimida. Vamos lá, vamos ler o texto. João 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecer o dom de Deus, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele? E os seus filhos? E o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, eu não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos ler até aqui. Então eu gostaria de falar um pouquinho da vida dessa mulher, né? Imagina só, Jesus ele tem uma conversa com essa mulher, né? E imagina só que para ela ouvir da boca de Jesus, imagina que foi fácil? Eu acredito que não foi fácil, porque Jesus ele confrontou ela com a verdade, porque ele falou para ela assim, né, que ela não tinha marido, né? Dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus ele confrontou ela com verdade. Muitas vezes, queridos, a verdade de Jesus, ela dói, mas ela liberta. Então nós precisamos aprender a ouvir as verdades de Deus e aplicá-las nas nossas vidas. Nós vemos ali uma mulher também ferida. Diante disso, nós vemos uma mulher ferida. Imagina quantos maridos aquela mulher teve, né? Tentou um relacionamento, tentou outro, e outro, né? E foi ali só criando, né? Feliz, porque nenhum deu certo. E ela vinha ali numa caminhada, né? Também de amargura, porque naquela época uma mulher dessa não era bem vista. Não era bem vista na sociedade. Tanto é que ela ia tirar água do poço no horário contrário, né, do que o pessoal costumava buscar. Então, a gente já viu o quê? O quanto ela não sofreu com desprezo. Né? Imagina como que não era também a mente daquela mulher. Mas Jesus, né, ele passa por Samaria. Ele pega uma rota ali, né, que não era costume deles passar. Então ele vai naquela rota e ele chega até aquela mulher.
Então ali aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus. Ela tem um encontro com Jesus. Jesus chega até aquela mulher e ele se apresenta como fonte de águas vivas. E a partir do momento, né, que aquela mulher, ela toma daquela água, ela é curada. Ela é curada, ela tem uma vida transformada. A partir desse momento, essa mulher não é mais a mesma. Essa mulher não é mais a mesma. E eu quero dizer para você que quando nós, né, temos um encontro verdadeiro com Jesus, não tem jeito, nós não somos mais a mesma. Não há possibilidade de nós não termos uma transformação de vida. Nós somos transformados. Assim como eu quero declarar sobre a vida de vocês hoje. Jesus está neste lugar. E Ele é a fonte de águas vivas. Para aquelas que têm sede e desejam beber essa fonte de águas vivas. Ele vai ser essa fonte que vai saciar a sua sede. Você nunca mais vai ter sede de outras coisas. Porque Jesus, Ele é a fonte de águas vivas. Quando aquela mulher bebe dessa água viva, ela sai, né, a jorrar. Porque ela sai anunciando Jesus por toda Samaria. Ela sai gritando: esse é o mestre, aquele é o mestre, aquele que eu conheci é verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus. Então ela é transformada, ela é cheia. E é isso que Jesus quer fazer. Sabe, quer transformar a nossa história, quer nos curar, quer nos transformar, para nos encher do poder do Espírito Santo, para nos tornar mulheres movidas no poder do Espírito Santo. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, essa mensagem, queridos. É essa mensagem que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, né, para falar para as irmãs. E que vocês sejam cheias hoje do Espírito Santo de Deus, que vocês recebam a cura que vem do alto, que vocês já não andem mais encurvados. Eu declaro sobre a sua vida hoje cura, libertação, que a partir de hoje, né, o Senhor me venha trazer um novo tempo sobre a sua vida. Que você não viva mais, né, triste, encurvada, carregando fardos que não é seu, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e é suave. É leve, é suave. Não tem por que nós ficarmos carregando fardo que não é nosso. Não tem porquê. Nós só devemos, né, olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Seguir em frente como mulheres posicionadas, como mulheres cheias do Espírito Santo, buscando sempre, né, na fonte de águas vivas, que é Jesus Cristo, sempre aos pés de Jesus, como Ana, sempre clamando ao Senhor, sempre orando, sempre buscando no Senhor, não importa qual a circunstância, sempre perseverando. Amém? Glória a Deus. Então é essa mensagem, queridos, que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem de pé.